Oi, gente! Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriana. Eu sou o Johnny, esse é o canal Família Quilombo e estamos aqui mais uma vez. Exatamente, de novo. A gente não falou de viagem, né? Praia ou sítio? Hoje sítio, já foi praia, mas hoje sítio sem Eu também. silêncio, passarinhos. Gente, eu me boto num sítio, a gente gosta muito de viajar. A gente só não tem grana. Só não tem grana pra viajar, mas a gente gosta muito de viajar. E a nossa escolha pra viagem é lugar tranquilo, se tiver piscina quente de preferência, porque tem as crianças. Monitor, né, cara? Pelo menos quando eu tô com a 15, né? Que agora ele vai com o monitor. Um lugar que dê pra ficar quieto, né? Comida boa, fazer uma experiência gastronômica, a gente não precisa mais de nada. A praia tem a coisa do barulho, muitas vezes, mas né? Ou dá uma coisa mais de badalação mesmo, né? descontrolada. A gente gosta das coisas. Eu não é nem pelo controle, é pelo sossego mesmo. Acho que eu não tô mais na vibe de de soltar as crianças, de poder soltar as crianças, sabe? Coloca uma boinha em cada um e isso aí elas amam piscina. A 15 andar amam piscina. Então, assim, um sítiozinho, um lugar com lugar para as crianças correrem já nos satisfaz. Eu queria ter da vida simplesmente. A gente se propôs também a falar de sonhos aqui nesse vídeo. Quando a gente pensou sobre isso, a gente ficou pensando que nós temos sonhos muito simples, né? Eu tenho um sonho de ver meus filhos crescendo, de viver num mundo mais tranquilo, de não ter que me preocupar com a vida dos meus e das minhas, das pessoas que eu amo, sabe? De ter que se preocupar no sentido de ter risco iminente mesmo, o tempo todo de sofrer, sabe? Quer seja por maus tratos no hospital, quer seja por violência policial, quer seja por outros tipos de violência. Eu tenho um sonho de ter um coração tranquilo. Esse é o principal sonho, esse que deveria ser muito básico na vida das pessoas e que pra mim ainda tá nesse lugar de sonho. E um outro sonho que eu tenho é pisar em África novamente, fazer essa viagem de retorno. Não, eu não sou africana, mas eu acredito que eu sou uma pessoa em diáspora e aí nasci no Brasil, mas eu queria muito poder pisar em África de novo, quero muito. Um dia poder pisar em África de novo, beijar aquele solo e encontrar esse lugar de onde eu vim, esse lugar que sou eu. Pensando nessa questão do sonho aqui, quando a gente começou a falar disso, me bateu uma bad, assim. E bem por isso que a Adriana falou, porque o meu sonho, assim, hoje se eu falar, eu fiquei pensando, qual que é o meu maior sonho? Uma viagem? Não, o meu maior sonho hoje é ver meus filhos crescerem, ver meu filho crescer, minha filha crescer, sabe? E aí quando eu comecei a, cara, por que isso é sonho, né? Será que isso é sonho? Porque pra muita gente isso é, beleza, vou. Mas porque às vezes eu me sinto muito em risco, sou um homem preto, no Brasil, não precisa muita coisa. E às vezes, cada vez que eu vejo umas situações, eu penso, poderia ser eu, ou poderia ser meu filho, ou poderia ser a minha filha. Esse desconforto, esse medo de não poder envelhecer e ver meus filhos adultos, ver meus filhos, sabe, crescendo, isso deu uma engasgada aqui quando eu pensei em sonho, pensei nisso. Mas acho que meu maior sonho é esse hoje, sabe? Você tá falando desse negócio de sonhar, né? Os nossos sonhos vão envolvendo a nossa família, né? A 15 andar, vai envolvendo a gente, o nosso futuro. E aí eu fico pensando como a gente era, voltando lá atrás, como a gente era quando a gente começou a namorar. O Dionis e eu começamos a namorar eu tinha 22 e o Dionis 21 anos. Eu era uma mulher que já tinha sido casada com 22 anos. Eu já tinha engravidado, né? Quem não sabe, tem um vídeo que eu falei sobre isso, que eu engravidei na adolescência. Eu tinha tido meu filho, eu tinha me casado por imposição da família, eu já estava separada e divorciada, já estava na faculdade, eu tinha vivido uma série de experiências que me tornaram uma pessoa envelhecida no sentido de ter uma alma cansada. Eu não me permitia muitas coisas, né? Eu já tinha muitas preocupações. Eu tinha só 22 anos, mas eu já tinha muitas preocupações e tinha o peso do que eu tinha vivido até ali. Eu tinha vivido muitas dores. Quando eu penso nessa Adriana de 22 anos, eu penso com cansaço, porque foi muito cansativo chegar até ali. Agora já o Jones era Eu era um moleque.
quando a gente começou a namorar, eu tinha 21 anos. Eu tinha uma bicicleta e um violão. Era todo o meu legado pra esse mundo. Toda a herança, tudo que eu tinha nesse mundo. Se eu morresse naquele momento, eu deixaria uma bicicleta e um violão. Usava roupa larga, boné pra trás, sabe aquelas... De camisa larga e boné pra trás. Era mais ou menos isso. Era um moleque, gente, um moleque. Não fazia nada de errado, mas também não fazia nada certo na vida, né? Sem muitas perspectivas. Trabalhava sem registro, no escritório de contabilidade. E eu era concursada. Não, eu já era professora de concursada. educação infantil da Prefeitura de São Paulo. E era como dia irá dizer, existe razão nas coisas feitas pelo coração. E quem irá dizer, não existe razão. Já tava na faculdade de serviço social, terminando, né, a faculdade? Tá, você terminou no mesmo ano, 2001 mesmo. Terminando o último ano da faculdade. É isso. E o Jones lá Pois contando moeda pra... Contando moeda. Pra pegar ônibus. Adriana, a gente gostava de viajar. Eu gostava e ela gostava. A gente falava, vamos viajar. E a Adriana falava, vamos viajar. Tudo e eu, só assim, a gente pega. Aí a gente vai pra vai. lugar que tem piscina e vai. Carro a gente não tinha, então a gente ia de ônibus, ia pra rodoviária e tal. A gente não tinha carro. Hoje tem, mas quase não tem, porque ele tá bem capenga, a gente precisa trocar. E aí a Adriana, vamos. Eu chegava, mas e aí, você tem dinheiro? Não tinha dinheiro, duro, pensa num cara duro. A primeira vez que eu fui na casa da Adriana, Vai prolongar muito o vídeo? Não, mas eu vou contar mesmo assim. primeira vez que eu fui na casa da Adriana, conheci a mãe, né? Já conhecia a mãe dela, mas eu fui lá na casa dela e tal. E aí eu ia direto do meu trabalho, ia descer na estação, ia pra casa dela. E eu torcendo pra estação, pra casa dela ser perto da estação. Porque eu não tinha dinheiro pra mais um ônibus até a casa dela. Ele não contou isso E pra a mim, Adriana mas... chegou toda gatinha, sainha e tal, não sei o quê. Encontramos, um beijinho, vamos lá, vamos. Precisa pegar onde? Ela, não, precisa, mas não é tão longe, vamos andando e tava ali. Vamos, vai ser lindo, romântico. Aleluia, foi mandando, gente. Era tipo eu, Jesus. Pensa, duro demais, O marco da minha vida foi no dia... Hoje a gente tá gravando esse vídeo aqui, é dia 2 de março de 2019. No dia 3 de março de 2003, a gente ficou noivo. Aí a gente ficou noivo, fez aquele almoço, convidou a família, comeu e tal, não sei o que, aí foi todo mundo embora. E aí a gente entrou, tava no quarto dela conversando, ela falou, nossa, vamos casar, né? A gente ficou noivo, né? Que legal. Mas e aí? Você pretende casar trabalhando onde você trabalha, ganhando o que você ganha, você tem que ter uma família. Aquele dia foi um marco na minha vida, gente. Aquele dia foi um marco na minha vida, foi quando eu fiz... E aí eu comecei Caiu na real. Caí na real. Comecei, porque até então eu tava no oba-oba. A gente tinha 2 anos de namoro e ainda tava no oba-oba, né? Passava uns caramba, pessoal, vambora. E aí eu comecei a pensar, estudar, prestar concurso, prestar vestibular, estudar, enfim. E aí a gente veio, né, traçou uma trajetória a partir dali. Como a gente já disse, Jones estudava na mesma escola que eu e a gente se encontrava lá, a gente se via, tava grávida, lá na adolescência, quando meu filho morreu. Jones meio que participou, porque a escola inteira chorou a morte do Jonathan e não foi diferente com ele, com a sala dele. Embora a gente não fosse amigo, mas a gente se encontrava muito. A gente se encontrava, sim, pegava o mesmo ônibus. Tá, eu achava que o nome dele era Rogério, inclusive. Que é o nome do amigo dele. Aí, 5 anos depois que a gente tinha perdido o contato, a gente se reencontrou. Fui chamada para dar uma palestra na igreja sobre sexualidade. Essa palestra era num retiro. E quem era coordenador do retiro? Um dos coordenadores? A gente coordenava, né, os grupos de jovens, estava desenvolvendo, fazendo um retiro, e a gente queria inovar. A gente via que tinha a situação estava meio complicada, as meninas engravidando, o pessoal iniciando na vida sexual muito cedo, e a gente falou, a gente tem que conversar com essa molecada. O pai não conversa, a igreja, a gente vai falar. E aí, quando a gente conseguiu convencer as pessoas, né, os pais e o padre, que a gente ia falar disso, e quem vai falar disso? Um colega lembrou da Adriana, que estava fazendo a faculdade de serviço social, né, uma pessoa perfeita, e aí a convidou. Sim, e aí no dia teve uma reunião de apresentação dos palestrantes, das palestrantes e dos coordenadores e coordenadoras. E aí eu estava lá sentada com a minha saia comprida, porque, gente, eu coloquei aquela saia comprida, assim, sabe? Tava lá na reuniãozinha da igreja. Aí chega um ser humano com um bigode ralo. Magro, pensa num palito correto.
atrasado, suado, e sentou lá na frente e olhou pra mim. A gente ficou uns minutinhos se olhando assim, do tipo, Você? aqui. E aí deu match. Não existia Tinder, mas deu match. Mas deu match lá na igreja. E aí, passou uns dias, o colega que a gente tinha em comum, Rony, o nome dele, aliás, Rony é um dos responsáveis por esse casal estar aqui, né? E aí ele chegou e falou, olha, você tá namorando, né? Eu falei, não. Eu falei, então, a Catarina perguntou, né? Eu falei, perguntou? Falei, olha, gente. Aí depois disso tiveram várias reuniões, a gente não conseguiu se encontrar quando Sim. um ia e outro não ia. Até que 2 dias antes do retiro teve uma missa, que era a missa de entrega do retiro, que era pra finalizar os trabalhos, pra o retiro ir acontecer. E aí eu fui na missa, fui com a minha mãe, lá na paróquia dele. Quando eu estava lá na igreja, teve uma hora que eu olhei pra trás, ele tava lá, ele era coordenador do grupo de jovens, né? Então imagina. Aí, Várias pessoas em volta, tal, não sei o quê. aí eu lá, morrendo de vergonha, porque eu já sabia que o Rony tinha falado pra ele de mim. Mas eu pensei, não vai rolar nada, tá tudo bem, eu não vou chegar, porque eu tinha timidez, que na verdade não era timidez, era baixa autoestima. Importante dizer. E quando chegou na hora de ir embora, E aí, eis que a pessoa sai sozinha. Eu falei, entrou com a mãe, saiu sozinha. minha mãe tinha ido embora. Aí saiu e passou. Eu pensei, vou, não vou. Falei, vou. Falei pro pessoal assim, espera um pouquinho que eu já volto. Eu não voltei até hoje, né? Pra esse momento eu não voltei até hoje. E aí fui atrás e falei, posso te acompanhar? Eu só vi um... Ai, meu Deus, eu falei, já era. Eu fiz, ai meu Deus. Falei, já era. Ficamos um tempão no ponto, conversamos, falamos da vida, falamos um monte de coisa, começamos a namorar e aí depois vamos dar um beijo. A última coisa foi... Foi a gente conversando. Eu até falei pra ele, eu preciso te contar coisas sobre a minha vida. E ele falou, já sei. Aí eu falei, não sou de ficar. Meteu o golpe, gente. Olha o golpe que ela meteu em mim. Ó, eu não sou menina de ficar, não. E eu falei, puta merda. Aí eu peguei e falei, você quer namorar comigo? Você quer namorar comigo? Ai, vou pensar. Já pensei. E aí a gente começou a namorar. Naquele E mesmo depois dia. do namoro, depois que a gente começou a namorar, continuou o papo. Aí daqui a pouco a gente morre vergonha. Vergonha. Acho que depois de muito tempo... Aí eu falei assim, acho que a gente beijar, já pode beijar a noiva. 18 anos, 28 de fevereiro de 2001. Bom, gente, é isso. Eu acho que a gente falou todas as coisas que a gente queria falar. Se você tiver mais perguntas pra fazer pra gente, coloca aqui embaixo que a gente vai fazer mais Família Quilombo Responde. E a gente falou tanto da gente aqui e tal, que a gente acabou não falando nada, não tendo espaço pra falar nesse vídeo sobre as crianças, né? Mas se vocês quiserem que a gente faça um vídeo assim de fato sobre as crianças, coloca aqui pra gente, coloque as curiosidades que vocês gostariam de saber, que aí logo a gente vai estar também postando aqui vídeo de fato sobre eles também. E teve informação aqui que foi novidade pra vocês, que vocês não sabiam, que não imaginavam. Algo que chocou? Algo que chocou ou algo que deixou você muito feliz, coloca aqui embaixo também. Bom, gente, é isso. Obrigada por estar conosco. Um beijo, até o próximo vídeo. É isso aí, um beijão, até o próximo vídeo, pessoal.